Em algum momento da minha história e da sua história, já passou pela nossa cabeça que talvez a única solução para a gente fosse acabar com tudo, acabar com a vida, partir para outra, morrer, se não pelos seus crimes, pelo seu sofrimento. Algumas pessoas, por causa das próprias maldades que vinham fazendo, medo de serem pegas, né? Medo de irem para a cadeia, medo de receberem a revanche, a vingança de quem prejudicaram, não é? Ou até mesmo foi pesando dentro do coração toda a maldade que foram cultivando, e a um ponto que pensaram assim: se viver é isso, é melhor não viver. Outros não, outros foram por causa dos sofrimentos que foram acumulando, foram se martirizando, foram se mortificando, foram se anulando, a tal ponto de que a sua vida não merecia mais ser chamada de vida, porque era uma subvida. E olhando para si, disseram a viver desse jeito, escravo dos outros, sem nenhuma perspectiva de futuro, sempre com essa tristeza, sofrendo um dia após o outro, ou pela enfermidade, ou pela maldade de alguém. É preferível morrer. Se nós olharmos com atenção, em algum momento da nossa vida, passou pela nossa cabeça que não tinha jeito para nós. Porque o demônio, ele é covarde. E às vezes ele pega uma situação pequenina, infla aquela situação, é como um balão, como uma bexiga de aniversário. Tem umas bexigas de aniversário que você compra, que cabe dentro de um livro, né? Você fecha, ela fica ali escondidinha, pequenininha, indiferente. Mas quando você infla, ela fica imensa, algumas ficam gigantescas, não é? E aí fazem toda a diferença naquele espaço. O demônio, ele tem a capacidade de inflar as coisas pequenas na nossa vida para fazer com que elas pareçam grandes. E ele vai nos convencendo, porque ele é covarde, de que aquelas coisas pequenas são razão mais do que suficiente para a gente não viver. Ele nos convence de que aquilo que aconteceu estragou a nossa vida, estragou o nosso futuro. Não é? Às vezes até é engraçado você ver um garoto, uma moça, novinhos, né? 18, 19 anos, se descabelando e dizendo: a minha vida está perdida, não é? Isso estragou a minha vida, isso estragou o meu futuro. Meu filho, você nem começou a viver, né? Acabou tudo, né, Eugênio? Você nem começou a viver, tem tanta coisa para ser vivida. Tudo pode começar do zero hoje. Pode, inclusive, começar melhor, porque agora você já tem a experiência do que não dá certo, do que você não deve fazer. Mas a tentação, ela é covarde. Ela nos pega em qualquer fase que nós estejamos e usa a nossa própria história para nos convencer de que a nossa vida está arrasada, de que agora nosso futuro está comprometido, que as coisas não vão dar certo para nós. Isso é mentira, isso é astúcia diabólica para poder perder você. O contrário também é verdadeiro. O demônio, ele não só se achega a pessoas jovens para fazer com que elas acreditem que o futuro delas está perdido. Em muitas pessoas já com idade, ele trabalha para dizer: agora você já viveu a sua vida, agora já não tem mais tempo, agora não dá mais, a sua vida passou, tudo já se estragou, o que você viveu sempre terá mais peso do que o que te resta a viver. Isso é mentira. Quanto tempo esse ladrão teve na cruz para se converter? Minutos? Segundos? Porque a conversa registrada aqui, a gente lê em menos de um minuto. Se essa conversa, se essa virada do coração se deu no tempo em que a Sagrada Escritura registrou, não precisou um minuto para esse ladrão receber de Deus a misericórdia que o pôs no paraíso. E aí vem a tentação convencer você, que ainda tem um bom tempo aí pela frente, de que a sua vida passou e de que você é um caso perdido. De
que já não há recuperação para você neste mundo. Nós temos que abrir os nossos olhos, gente, e entender que a nossa vida nesse mundo não é somente uma vida física, tem uma vida espiritual. Existe um mundo espiritual e existem forças malignas que atuam no mundo espiritual para desanimar você, para levar você a acreditar no erro, para fazer você desistir da sua vida, para fazer você desanimar. Só que tudo isso pode mudar se você tiver a esperteza que esse homem teve na cruz ao lado de Jesus. Depois de uma vida inteira estragada, de uma vida condenada, de uma vida em que foi consenso de um grupo dizer: esse homem não merece mais viver, ele precisa morrer porque nada dá jeito nele. E inclusive, tudo nos mostra que não erraram, porque o próprio bandido diz: está certo, eu mereço essa cruz, eu estou recebendo a paga pelo que eu fiz, é justo eu morrer desse jeito. Mas ele fez algo que todos nós deveríamos fazer. No momento em que ele achou que ele não merecia nada e que a vida dele não tinha mais jeito, o que foi que ele fez? Ele recorreu a Jesus, que estava sofrendo o mesmo suplício. E Jesus abriu para esse homem uma porta quando todo mundo negava para ele o direito à existência, quando todo mundo recusava a ele o direito de continuar a existir nesse mundo. Jesus abriu para ele uma porta para um mundo que não passa mais, aonde não existir não é uma opção. Quando todo mundo negava para ele o direito a uma vida limitada, Jesus dá de bandeja para esse homem uma vida ilimitada. Jesus não jogou fora, nem desprezou aquele homem que estava sendo descartado pela lei e pela justiça desse mundo. Ao contrário, o que Jesus fez com ele? Deu uma vida nova àquele homem que estava morrendo. E disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, até mesmo quando nós vamos nos convencendo que nós merecemos nessa vida o que existe de pior, pelas coisas que a gente fez. Às vezes você que está acompanhando aqui o nosso momento de oração, às vezes você teve, meu amigo, a infelicidade de tirar a vida de alguém. Às vezes você abusou de uma criança. Às vezes você gastou a sua vida se vendendo, se prostituindo, deixando as pessoas te usarem como se você fosse um saco de lixo, deixando colocarem em você tudo que não prestava, por causa de dinheiro. Às vezes você veio vivendo a sua vida de uma tal maneira que hoje você olha e diz: por causa das maldades que eu fiz, das mentiras que eu contei, das pessoas que eu separei, dos casamentos que eu destruí, das pessoas que eu desorientei, eu mereço o que existe de pior. Até mesmo quando nós vamos nos convencendo que nós merecemos o que existe de pior, Jesus vem nos mostrar que por amor, não pelos nossos merecimentos, mas que por amor Deus nos preparou o paraíso. Deus preparou o paraíso para você, porque ama você, e não por causa do que você fez. Se fosse contar pelo que foi feito, esse homem crucificado, ele não poderia entrar no paraíso, porque ele concordava que ele era um caso perdido. Mesmo que você se considere nesta manhã um caso perdido, você pode ser um caso perdido para você, mas não para Jesus. Porque para Jesus nem tudo está acabado. Para Jesus a vida de ninguém termina nem sequer com a morte. Para Jesus ninguém está condenado à morte. Para Jesus você não está condenado ao inferno, à condenação eterna. Para ele tudo tem remédio. Aonde foi que esse ladrão encontrou a salvação? Ele encontrou a reconciliação com Deus através de Jesus crucificado. Nesta manhã,
toda a sua vida pode ser uma vida diferente a partir de agora, se você tiver coragem de recorrer com sinceridade de coração a Jesus crucificado. Porque nosso Senhor continua crucificado pelos nossos crimes e pelos nossos pecados, mas Ele continua vivo. Enquanto houver pecado na face da terra, Jesus, nosso Senhor, continua dando o seu sangue por nós, porque a crucificação de Jesus não é um evento que aconteceu no tempo, é um evento que aconteceu dentro do tempo, mas para a eternidade. Isso quer dizer que a crucificação de Jesus, ela extrapola o tempo. Como assim? Se a gente considerar que o que Jesus fez simplesmente está preso dentro do tempo de 2000 anos atrás, todo mundo que veio antes de Jesus Cristo, nosso Senhor, ficou perdido, ficou prejudicado. Não é? Então, quando Jesus veio e morreu crucificado, Ele redimiu os que vieram antes, porque a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela acontece no tempo, mas ela não é prisioneira do tempo. E essa saúde que nos veio pela crucificação de Jesus atravessa todos os séculos e chega até nós nesse exato momento. Sabe quando que Jesus morre na cruz por uma pessoa? No exato momento em que ela, olhando para Ele, diz: Senhor, lembra-te de mim quando começares a reinar.